alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos estar trabalhando as funções logarítmicas decrescentes. Isso mesmo, a gente já trabalhou as crescentes e hoje nós vamos falar das decrescentes. Será que você lembra de logaritmo? Lembra de função logarítmica? Não sei, espero que sim. Bom, hoje eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar nessa aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas de matemática. Pessoal, não se esqueça que esta aula é gravada. Então, a qualquer momento que você desejar, você pode parar o vídeo para rever um exemplo ou uma explicação da professora Roberta, ok? Depois nós teremos um momento de atividades. Então, separe aí caderno, lápis, borracha, caneta, para você poder depois desenvolvê-las, ok? Muito bem. Vamos então para a aula, professora Roberta? Vamos sim. Então, eu vou pedir para colocar, por favor, o primeiro slide na tela. Isso, relembrando, exemplo 1, logaritmos. Bom, será que você lembra como calcula logaritmo? Você lembra o que é um logaritmo? Bom, logaritmo é essa palavra log, e a gente tem lá dois números. Se você observar, a gente tem um número grande, que a gente chama de logaritmando, e esse número pequeno, grudado aqui no log, que é a nossa base. Toda vez que a gente fala em logaritmo, o que a gente está querendo é o expoente de uma potência. Então, observe aqui do lado, ó, quando eu quero calcular log de 9 na base 1/3, esse 1/3, que é a base, eu coloquei aqui do lado e pensei, 1/3 elevado a quem que vai dar 9? Então, toda vez que a gente está falando em logaritmo, a gente está querendo o quê? Expoente. Então, observe que eu tenho aqui no exemplo. Log de 9 na base 1/3, log de 3 na base 1/3, log de 1 na base 1/3 e log de 1/3 na base 1/3. Então, todos eles eu coloquei 1/3, que é a nossa base, elevado a alguém, eu coloquei uma interrogação, porque eu quero descobrir quem é esse alguém, e coloquei o resultado, que é o nosso logaritmando. E agora eu vou pensar nas potências. Então, eu vou pensar 1/3 elevado a quem que dá 9? 1/3 elevado a quem? Vou pensar nisso, tá bom? Lembrando que quando a gente está falando em potência, a gente pode ter expoente 0, a gente pode ter expoente 1, 2, 3, números inteiros. Também pode ser negativo, porque inteiro também pode ser negativo. Então, pode aparecer -1, -2? Pode. Então, vamos pensar. Venham aqui comigo. Ó, vou começar do último, que eu acho que é mais fácil. 1/3 elevado a 1/3. Vou pedir para focalizar a tela aqui para eles. Muito bem. 1/3 elevado a 1/3. Está vendo aqui, eu tenho que descobrir esse expoente? Está vendo que a base é igualzinha? Então, quando é igualzinho, qual que é a regra que repete a base? É quando é elevado a 1. Então, o resultado de log de 1/3 na base 1/3 vai dar 1. Agora aqui, ó, professora, no de cima, no item C. 1/3 elevado a quem vai dar 1? Ah, tem uma regrinha. Elevado a quanto que dá 1? Ah, é a regrinha do zero. Então, vou pedir para focalizar o meu de novo. Aqui, quando dá 0, sim? Então, aqui vai dar 0. 1/3 elevado a 0 vai dar 1. Legal, professora. E esses dois de cima, por que você começou do de baixo? Porque era mais fácil. Ah, e esse 1/3 para dar 3? Nossa, professora, 3 e 3 está muito parecido. Embaixo desse 3 não tem um número 1 invisível? Se você olhar para esse último aqui, ó, 1/3 e 1/3, não era elevado a 1 que dava igualzinho? Aí você fala, nossa, professora, mas está igualzinho, mas está invertido. Toda vez que a resposta estiver invertido, vai aparecer um sinal de menos. Então, aqui vai ter que ser -1 para dar -1. Então, 1/3 elevado a -1, você pega a base e vira de ponta cabeça. E esse de cima aqui, o item A, professora, esse 9, 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado, não dá 9? Ah, então aqui é ao quadrado, mas também está invertido. Quando está invertido, aparece -2. Então, vou pedir para colocar o próximo slide da resolução para eles na tela. Isso mesmo, ó. Então, quando a gente tem 1/3 elevado a -2, dá 9. Por isso que o log de 9 na base 1/3 dá -2. Quando a gente tem 1/3 elevado a -1, vai dar o 3. Por isso que o log dá -1. E assim por diante. Será que vocês lembraram o que é log? Espero que sim. Só observe que aqui eu fiz a fatoração só para pensar no 3 ao quadrado, que é 9, tá bom? Então, vamos então para o slide da função logarítmica, que é o nosso assunto de hoje. Próximo slide na tela para eles. O que é uma função logarítmica? Então, respira. Função. Falou função na matemática, eu tenho que saber que é uma relação entre duas grandezas, entre um x e um y, entre um x e um f de x, entre um x
e um g de x? Então, uma relação entre duas grandezas. Sim? Falou em função logarítmica, é óbvio que tem que aparecer um logaritmo, né? Então, se você olhar aí na tela, você tem f de x igual log de x na base a. Ou pode ser escrito também y igual a log de x na base a. Então, é uma relação entre x e um y com um logaritmo. Então, isso é uma função logarítmica. Outra coisa que a gente tem que pensar. Falou na palavra função em matemática, eu sei que dá para fazer um desenho no plano cartesiano. Por quê, professora? Porque eu vou atribuir valores para o x, vou encontrar valores para o y e eu vou formar pares ordenados, x, y. Vou marcar no plano cartesiano e vou fazer um desenho, uma curva, uma reta, dependendo da função. Então, falou em função, vai ter um gráfico. Legal? O assunto de hoje são as funções logarítmicas decrescentes. Então, observem o a do logaritmo, que é a nossa base. Essa base sempre tem que ser um número maior que zero, ou seja, positivo, e diferente de 1. Então, não pode ser 1 e tem que ser positivo. Quando a gente fala das funções decrescentes, que é o caso de hoje, esse número a, que é a nossa base, tem que estar entre 0 e 1. Ou seja, tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Então, se você olhar esses dois exemplos que tem aí embaixo, vou pedir para focalizar agora aqui, por favor. A gente vai olhar para a base, ó. Tá vendo a base? Muito bem, essa base, pode mostrar a tela para eles, tem fração. Aí você fala assim, professora, sempre que a fração vai ser decrescente? Calma, a gente tem que olhar para essa fração. O resultado da divisão do numerador pelo denominador, ou seja, do de cima pelo de baixo, tem que dar 0, alguma coisa. Como que eu vou saber se dá 0, alguma coisa? O número de cima tem que ser menor que o número de baixo. Está vendo que está 1 sobre 5 e 7 sobre 19? São nossas frações próprias. Quando a gente divide um pelo outro, vai dar 0, alguma coisa. Então, toda vez que tiver na base um número entre 0 e 1, é uma função decrescente. E o gráfico, quando a gente vai representar, você vai ter lá o eixo x, o eixo y, e você vai ter uma função descendo, ó, decrescente, uma curvinha. E aqui vai passar no ponto 1. Vocês vão observar que a gente vai construir gráficos neste formato. Tudo bem? Muito bem. Então, eu vou pedir agora para pôr o exemplo 1 para ver se você realmente entendeu e ver se você consegue acompanhar comigo. Exemplo 1 não, desculpa, exemplo 2. Exemplo 1 foi o logaritmo. Pode pôr na tela para eles. Agora sim, a gente vai construir o esboço da função f de x igual log de x na base meio. Observe esse número meio, essa é a nossa base. Está vendo que é uma fração? Se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. É um número entre 0 e 1. Então, é uma função decrescente. Bom, eu montei uma tabela aí para a gente preencher e poder fazer o gráfico. Na hora que eu fui escolher os valores de x dessa tabela, estes valores aqui, ó, eu pensei, falei, deixa eu ser esperta. Vou escolher valores que são potências da base 1/2. A base não é 1/2, 1 sobre 2? Pensei nessa base. Então, pensei no meio elevado a alguns números. Quais números eu poderia pôr lá? Quais são as respostas dessa potência? Então, se você observar, eu escolhi os números meio, 1, 2 e 4, que são respostas dessa potência. Então, a gente vai calcular o quê? Vou pedir para mostrar, por favor, o slide para eles. Muito bom. Então, quando a gente vai no slide, a gente tem que pensar aquela mesma ideia. Ó. A gente vai substituir o x por meio, o x por 1, o x por 2 e o x por 4, encontrando log de meio na base meio, log de 1 na base meio e assim por diante. Na hora de fazer a conta, eu tenho que pensar no quê? Deixa eu só acionar a caneta. Isso. Eu tenho que pensar no meio, que é a nossa base, elevado a alguém, vou pôr uma nuvenzinha, que vai dar o próprio meio. Na linha de baixo, eu tenho que pensar o meio, que é a nossa base, elevado a alguém, que vai dar 1. Na outra linha, o meio elevado a alguém, que é a nossa base, o meio, né? Que vai dar 2. E o meio elevado a alguém, que vai dar 4. Aí você fala, meio para dar meio, professora, é elevado a 1. Significa que o resultado aqui é 1. E eu formei o par meio no x e 1 no y. Meio elevado a alguém que vai dar 1 é a regrinha. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Não vai caber o 0 aqui dentro. Então, aqui deu 0, formando o par 1 e 0. Meio elevado a quem vai dar 2? Professora, 2 é igual, aqui tem um invisível, ficou invertido, então aqui vai ser o expoente menos 1. Então, aqui vai dar menos 1. E meio elevado a quem? Que vai dar 4. Olha, professora, 2 vezes 2 vai dar 4. Como está invertido, está 4 sobre 1, então aqui é menos 2. Formando o par ordenado 4 e menos 2. Vou pedir para pôr o próximo slide na tela, que tem as respostas. Então, a gente formou o par meio de x com 1 de y, 1 de x com 0 de y,
2 de x com menos 1 do y, 4 no x com menos 2 no y. Observando esses valores, nós temos que decidir como vamos construir o eixo. Então, se a gente olhar para o eixo x, os valores que a gente tem aí é do meio até o 4. Então, eu vou fazer um eixo x, vou marcar 0, 1, 2, 3 e 4, e esse meio ele fica entre o 0 e 1, lá no meio. Sim, meio, metade. E no y, se a gente observar, a gente tem 1 positivo, menos 1 e menos 2. Então, a gente vai fazer o eixo y, 1 para cima e menos 1 e menos 2. Então, vou pedir para pôr o próximo slide, que já tem o gráfico para mostrar para vocês. Por favor, na tela para eles. Isso mesmo, a gente tem o par ordenado meio e 1. Como eu falei, ó, olha o eixo x, vai do 0 até o 4. Olha o eixo y, 1, menos 1 e 2, menos 2. E aí, eu marquei os pontos. O meio com o 1, marquei este pontinho aqui. 1 com o 0, que é em cima do eixo, o 2 com o menos 1 aqui embaixo, e o 4 com o menos 2. E fiz o desenho da minha curva bonitinha aqui. Tudo bem? Essa é a minha função logarítmica. Toda vez que falar em função logarítmica de base e meio, essa é a representação gráfica. Tranquilo? De boa? Será que depois vocês vão conseguir fazer um desse? Tomara. Vamos para mais um exemplo. Próximo exemplo na tela, exemplo 3. Agora, a gente já tem o gráfico construído. Com esse gráfico, eu vou ter que responder o A, o B, o C e o D. Vamos lá, com calma? O que ele pede aí no A? Quais são as coordenadas do ponto em que a função f de x cruza o eixo x? Olha, professora, a função cruza aqui, ó, neste ponto, o eixo x. As coordenadas são 1 no x e 0 no y. Ó, está na direção do 0. Tudo bem? Legal. A função f de x toca o eixo y. Olha, professora, ela está se aproximando do eixo y. Quanto menor for o x, maior vai ser o y, mas nunca vai encostar no 0. Então, a resposta é não. Ela se aproxima, ela é assíntota ao eixo y, mas ela não encosta o eixo y. Ela é crescente ou decrescente? Ah, professora, a aula de hoje é sobre função decrescente. Mas como que eu sei que ela é decrescente? Olhando essa base. Como essa base é um número entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Além disso, quando o valor do x vai aumentando, o valor do y vai diminuindo. O nosso desenho está, ó, descendo. E aí, última pergunta. Em que quadrantes a função f de x se concentra? Risquei todo o meu desenho. Vou pedir para colocar já o próximo slide, que eu acho que fica mais bonitinho. Aê! Ela se concentra no primeiro e no quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Está no primeiro e no quarto. Então, observe, cruza o eixo x no ponto 1, 0. Não toca o eixo y, se aproxima, mas não toca. Ela é decrescente, porque ela está descendo, e ela se concentra no primeiro e no quarto quadrantes. Muito bom. Professora Inês, e agora, o que a gente faz? Professora Roberta, agora os alunos vão escutar as atividades, isso mesmo, são 2. Então, a leitura das atividades e, na sequência, ele vai parar o vídeo para resolvê-las. Vamos, então, para a leitura? Vamos sim. Então, vou pedir para colocar na tela para eles a atividade 1, para a gente fazer a leitura. Momento da atividade, próximo slide, esse mesmo. Então, o que é a atividade 1? Como eu fiz o log de x na base meio, você vai fazer o g de x, que é log de x na base 1/3. Então, eu peguei valores numa tabela, pensei nas potências de 1/3, 1/3 elevado a 0, 1, 2, assim por diante, você vai ter que pensar, e montei a tabela parecida com a minha, só que agora a base é 1/3. Então, você vai pensar quem são as respostas e vai montar os pares ordenados. Montou o par ordenado, vai fazer o gráfico. Lembrando que o x vai do 0 até o 9, pode observar aí, e o y vai depender do que você encontrar. Tudo bem? Legal? E atividade 2 na tela para leitura. Muito bem. Depois que você já construiu o gráfico, você vai observar o A, o B, o C e o D. Vai observar o gráfico e responder. No item a função g de x cruza onde o eixo x, certo? A função g de x toca o eixo y, que esse é o item B. Item C, ela é crescente ou decrescente? E item D, ela se concentra em quais quadrantes? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Quais? Professora Inês, e agora? Agora, aluno, você que está aí, pare o vídeo para você resolver as atividades. E depois, quando tiver terminado, dá um play para você ver se você acertou, ok? Então, o slide da resolução das atividades. Ok, voltamos. E aí, você conseguiu resolver?
Vamos conferir as respostas? Vamos lá, professora Roberta? Vamos sim. Então, por favor, coloque a atividade 1 na tela, o próximo slide, esse mesmo. Então, pode focalizar aí para eles. A gente tem a tabela que a gente vai completar pensando nos nossos expoentes. Então, a gente vai ter aqui, deixa eu fazer pequeno, que aquela hora eu fiz muito grande, não coube, né? 1/3 elevado a alguém, que vai dar o próprio 1/3. 1/3, tá vendo que eu coloco um parênteses para poder dizer que a potência está para os dois, tá? Para o numerador e para o denominador. 1/3 elevado a alguém, que vai dar 1. 1/3 elevado a alguém, que vai dar 3. E 1/3 elevado a alguém, que vai dar 9. Bom, 1/3 para dar o próprio 1/3 é elevado a 1. Então, formei o par ordenado, 1/3 e 1. 1/3 elevado a alguém, que vai dar 1. Bom, elevado a 0 dá sempre 1. Eu faço pequenininho, não cabe o 0 ali. 0. Muito bem. 1/3 elevado a quem vai dar o 3? Ah, professora, 1/3 e 3 é igual, só que está invertido. Então, vai ser menos 1. Então, aqui é menos 1. Sim? E 1/3 elevado a quem vai dar 9. Olha, professora, 3 vezes 3 dá 9, mas está invertido. Então, tem que aparecer um sinal de menos no expoente. Então, é menos 2. Então, eu formei os pares ordenados, 1/3 e 1, 1 e 0, 3 e menos 1, 9 e menos 2. Vou pedir para pôr o próximo slide, que tem a resolução da tabela para eles. Então, observem os pares ordenados, que eu espero que você tenha encontrado aí. Tudo bem? Agora, eu vou pegar esses pares ordenados e vou transformar num gráfico. No eixo X, eu vou pôr do 0 até o 9. Esse 1/3 entre 0 e 1, eu vou dividir em 3 partes. O primeiro tracinho vai ser 1/3. E no Y, eu tenho 1 positivo, 0, menos 1 e menos 2. Então, tem que ter 1 para cima e 2 unidades para baixo, ok? Pode pôr o próximo slide da resolução do gráfico. Então, observem que eu marquei 1/3 ligado com 1, 1 com 0 em cima do próprio eixo, 3 com menos 1 do Y e o 9 com o menos 2, formando essa curva que é muito parecida com a que eu construí o f de x, log de x na base meio. Fala, nossa, professora, sempre que eu fizer logaritmo que for decrescente, vai ser esse formato? Sim. Muito bem. Então, agora vamos para a atividade 2. Pode pôr na tela, por favor, o próximo slide, esse mesmo. Vamos responder as perguntas da atividade 2. Então, a gente vai observar o gráfico. Só vejam que eu fiz um gráfico um pouquinho menor, né? Não dava para ir até o 9 e colocar as perguntas do lado, né? Então, eu dei uma diminuidinha nele ali, peguei só até o número 3 e menos 1. Então, vamos observar. Quais as coordenadas do ponto em que a função g de x cruza o eixo x? Lembra que aqui, ó, no 1 e 0? Muito bom. Pergunta, a função g de x toca o eixo y? Não, professora, se aproxima. Peraí, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fez o seu exemplo, voltando para o item A, quando você perguntava onde cruzava o eixo x, dava 1 e 0. Quando eu fiz esse, também deu 1 e 0. Exemplo e esse. Toda função logarítmica passa nesse ponto 1 e 0? Sim. Toda função logarítmica do tipo log de x na base A, crescente ou decrescente, passa no eixo x nesse ponto 1 e 0. E toda função logarítmica também se aproxima do eixo y, mas não toca, ele é assíntota ao eixo y, tá bom? Então, aqui é não também. Agora, item C. Essa função é crescente ou decrescente? Bom, a aula de hoje é de função decrescente, então é óbvio que ela é decrescente. Por que que eu sei isso? Por causa da base, que é o número entre 0 e 1, lembra daquela base 1/3? E porque o seu gráfico está descendo. Quando o valor de x aumenta, o valor de y diminui. E a nossa função está em quais quadrantes? Primeiro e quarto, não está nem no segundo, nem no terceiro. Vou pedir para pôr a resolução para eles. Muito bem, então observe onde cruzou, não toca, está descendo e está no primeiro e no quarto quadrante. Está vendo que eu fiz coloridinho para ficar bem visual. E agora uma observação final. Por favor, o próximo slide. Eu quero fazer essa observação porque eu acho importante você perceber que toda vez que a gente fala em função exponencial, que é esse meio elevado a x, e logarítmica, log de x na base meio, quando a gente está trabalhando com as duas são funções inversas. A mesma base, elas são inversas. Tipo adição e subtração? Isso mesmo. Outra coisa, este gráfico, se você observar, que eu construí as funções aí, se eu dobrar, se eu imprimir ele, faço ele numa folha, eu dobrar exatamente nesse y igual a x, eu vou ter duas funções simétricas. Uma curva vai estar em cima da outra, ok? Isso significa que elas são simétricas. Professora Inês? Ok, alunos, agora é o momento do fechamento. Isso mesmo. Então, procure o seu professor, se ainda ficou alguma dúvida. E você, professor, se quiser passar para o seu aluno mais alguma atividade, rever os slides ou fazer uma avaliação, este é o momento.
E a gente se encontra numa próxima aula, certo, professora Roberta? Certo. Tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima.